Você tem sentido que o clima no planeta está mais quente, que de tempos em tempos o calor está aumentando, enfim, existe o aquecimento global, isso devido à grande quantidade de monóxido e também dióxido de carbono no ar. Mas quem vai falar melhor sobre isso são os nossos convidados aqui. O assunto hoje é justamente a neutralização desse carbono no ar. E tem projetos funcionando que trabalham nesse sentido, e é bom que cada um em casa faça a sua parte. E também as empresas, as indústrias, enfim, o tema hoje é esse, e a gente tem ilustres convidados aqui, especialistas no assunto, que vão poder contribuir bastante com a gente. Primeiro eu queria apresentar e agradecer muito a presença do Dr. Euclides Lima, que é engenheiro químico e pesquisador nessa área, e a gente agradece muito a sua presença aqui, Euclides. Muito obrigado, é um prazer, voltar aqui no Câmara Debate, e eu gostaria de dizer que realmente tem 20 anos que eu estou estudando essa temática, de qualidade do ar, e dentro dessa jornada aí, nós conseguimos instalar um equipamento de controle no centro da cidade para poder monitorar o material particulado em suspensão, os gases. Então nós estamos aí com algumas informações para transmitir para a população e com certeza contribuir também com essa questão da redução do aquecimento global. Bom, aqui também conosco, a gente agradece demais a disponibilidade de estar aqui, o Dr. Fabrício Pelizer, que é professor na área ambiental e também pesquisador, e veio contribuir, professor no curso superior da Uniub, e está aqui prestando essa grande contribuição aí para a nossa cidade, participando conosco. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Fernando. Para mim é uma alegria muito grande, uma satisfação enorme estar aqui. É um tema recorrente. A gente sabe que, independente do período, dos anos, esse tema ele nos atinge fortemente. É um tema que diz respeito ao poder público, diz respeito à sociedade. Cada um de nós precisa fazer a sua tarefa, a sua rotina diária. Isso muda muito os nossos conceitos. Isso tem a ver com educação ambiental, tem a ver com novas práticas, tem a ver com a sensibilização das pessoas em relação ao meio ambiente. E estamos aqui para contribuir nesse debate que é importantíssimo, volto a falar, é recorrente, e acho que é oportuno diante de tudo aquilo que nós estamos observando diariamente no clima e no dia a dia da nossa cidade. Bom, e o doutor Fabrício, e eu queria agradecer também aqui a presença. Esse programa sempre tem a presença de um ou dois representantes do Poder Legislativo, e hoje aqui conosco o vereador William Alvorada, que se dispôs a discutir com a gente esse tema aqui, parceiro do programa, está sempre conosco, e eu agradeço demais a sua presença aqui novamente, vereador. Eu é que agradeço, Fernando, por esta oportunidade, mais uma vez, sempre trazendo a esse debate temas tão importantes, como esse, tá aqui duas pessoas, tanto o doutor Euclides e o Fabrício, professor Fabrício, já a hora apresentada aqui. Acredito que a gente pode nessa hora contribuir um pouquinho mais para poder chamar a atenção realmente daqueles em que estão acompanhando esse debate, que sempre é importante para pelo menos despertar aquilo que às vezes as pessoas passam desapercebido. Eu não sou, vamos dizer, formado na área, não tenho nenhuma uma questão de graduação nesse sentido, mas sou um defensor aí, um dos anônimos, mesmo estando como um agente público, mas interessa sempre pelo caso quando se trata, porque a gente entende que é tema de grande relevância, seja qual tempo for. Na minha geração, na época, podemos assim dizer, algumas décadas atrás, não se via tantos debates igual nós estamos vendo hoje, tendo a oportunidade de participar. Então, agradeço pela oportunidade de poder estar aqui junto com vocês. Bom, nós que agradecemos, E eu queria deixar à vontade, para os convidados aí debaterem um assunto, enfim. Não precisa esperar eu direcionar perguntas. O programa bom é aquele que o apresentador fica quietinho e os convidados é que sabem do assunto, vão falar, Mas eu quero entrar num ponto aqui que até, já pegando um gancho do que o William falou, que há algum tempo não se via esse tipo de debate. E muito triste saber também que há algum tempo era uma degradação desenfreada, desmatamento desenfreada, não só da nossa Amazônia,
mais geral, uma falta de sensibilidade e respeito com o meio ambiente, mas que de um tempo para cá, de alguns anos para cá, a humanidade se despertou para isso. E eu queria saber, primeiramente, aí dos professores, pesquisadores, se ainda dá tempo de a gente reverter essa situação, ou pelo menos manter como está, para que as futuras gerações possam ter um país e um mundo, né, habitável tranquilamente. Por favor, doutor Euclides. Bom, a gente pode dizer o seguinte: as pesquisas, né, mostram que algumas ações que a gente faz aí na parte de controle das emissões atmosféricas, elas já trazem retorno com relação àquela camada de ozônio que às vezes a gente ouve falar aí muito, dessa recomposição. Então, eu queria até fazer uma explanação inicial, para que a gente possa entender e chegar nessa neutralização de carbono. Primeiro nós temos que entender como que ele é gerado, né? Então, o Sol, ele emite radiação, né? Então ele tem essas radiações ultravioletas, então ele atravessa aí as nossas proteções, a camada de ozônio é uma dessa aí, a massa de ar que fica na nossa superfície, chega na nossa superfície, os raios vão sendo absorvidos pelos materiais, pelos prédios, pelas árvores, enfim. Uma parte delas fica retida aqui e é convertida então em energia térmica. A outra parte, ela é refletida e vai sair para a atmosfera novamente. Então, o que acontece? Depois da Revolução Industrial, nós tivemos um acréscimo muito grande na utilização de energia. E essa energia veio por várias fontes de combustíveis, né? Principalmente o carvão mineral, o carvão vegetal, betume, e são substâncias que têm muitos poluentes. Com essa utilização de energia, os gases emitidos por esses combustíveis, por essa queima, então eles ficam acumulados aí na atmosfera e, consequentemente, esses raios que deveriam sair para fora do planeta ficam absorvidos também nessa massa de ar. Com isso, nós temos o aquecimento global, que a gente fala. Então vão ficando retidos aí uma certa quantidade de energia, que se transforma em energia térmica, e ela vai realmente se concentrando e aumentando essa temperatura média do planeta. O ar, ele é transfronteirista, né? Ele não tem fronteira. É diferente do solo, você marca a terra ali, o rio também, que tem um curso bem definido, o ar não tem, ele é transfronteirista, né? Então o que acontece aqui, ele se espalha no planeta todo. Então fica essa massa de ar aí no planeta. Bom, então nós tivemos aí, desde a Eco 92, que foi no Rio de Janeiro, alguns protocolos que estavam com essa tendência de redução dessa emissão de gases de efeito estufa. E com isso, algumas ações foram tomadas e percebeu-se que se a humanidade se dedicar e fizer realmente por onde, ela consegue fazer com que esse aumento seja reduzido. Ele vai continuar aumentando, porque aumenta a população, aumenta as culturas, aumenta aí a produção, então acontece o aumento, mas esse aumento ele tem que ser reduzido, vamos dizer, tirar o pé do acelerador, né? Então você vai aumentando, mas numa velocidade menor. Então eu acredito nisso. Nós temos, sim, que continuar produzindo, continuar plantando, continuar caminhar pela inovação tecnológica para poder reduzir esse aquecimento. Então, eu acredito nessa linha aí. Isso que o Euclides está falando, a gente não pode falar em meio ambiente impacto zero, né? Não existe, não tem como dizer impacto zero, né? O que a gente fala em meio ambiente é minimizar os efeitos, tentar desacelerar, né, esses efeitos. Mas meio ambiente está muito ligado a outras questões que nos envolvem, como a economia, como a questão social, a política. Ele depende de que essas áreas se desenvolvam, se transformem, para que o meio ambiente também nos responda, a gente consiga responder ao meio ambiente, ao contrário, né, nós consigamos responder ao meio ambiente de uma forma positiva. Não dá para fazer economia como a gente fazia antes, né? Não dá para consumir os recursos, consumir o meio ambiente, o espaço, usufruir da terra
usufruir da atmosfera, do solo, da água, como nós fazíamos há 30, 40 anos atrás. E a sociedade começou a sentir os impactos. Quando a sociedade começa a sentir os impactos, é daí que é doloroso, é triste, é difícil. A gente não precisava sentir todos esses impactos para tomar as decisões, mas é a partir daí que a sociedade começa a repensar a forma de se comportar nesse planeta. Nós precisamos nos sentir pertencentes ao planeta. A gente fica muito triste quando vê uma pessoa dizendo: isso é público, então eu não preciso ter apreço por isso. Isso é público. Isso quer dizer, então, que alguém vai cuidar disso. Não, não é assim. O planeta não é assim. Quem precisa do planeta somos nós. Quem precisa do ambiente somos nós. O ambiente não precisa das nossas atividades. Né? Então, se a gente começa a sentir apreço pelo local, chamar isso aqui de casa, chamar o local onde nós moramos de ecos, de casa, entender como as coisas funcionam e que existe uma sinergia, existe uma relação muito clara entre tudo que é ambiental, atmosfera, solo, água, fauna, flora, nós vamos começar a entender como agir de maneira diferente, como nós temos feito. Uma outra questão é a questão da informação, né, Euclides? O que a gente tinha há 30 anos atrás de informação e como ela circulava na sociedade é totalmente diferente. Hoje, o que acontece, um incidente ambiental que acontece em outra parte do mundo, rapidamente fica sabendo, as pessoas já analisam, já criticam, já pensam: opa, isso pode acontecer aqui, como nos precaver? Então, essas questões, a questão ambiental vai acompanhando essas mudanças sociais, econômicas, políticas, legais, que a gente observa nos últimos anos. Isso aí, esse uso desenfreado, né, dos recursos e sem uma compensação, é que tornou necessária a criação de leis. Sim. E punições para que a coisa mude, né? E tem que sempre tocar no bolso do empresário ou do industrial, no caso, para se respeitar, né? Porque diz aí que, como o senhor disse, que agora acontece uma coisa de um lado do mundo, o outro lado do mundo pode já se preparar e se precaver e tudo, mas o interesse econômico parece que não anda alinhado com o interesse humano, né? Vamos dizer assim. Infelizmente, né? É por isso que a gente ainda patina. Por isso que a gente ainda tem as outras, eu imagino que outras áreas da nossa sociedade, elas se desenvolvam muito mais, evoluem muito mais nos conceitos do que a área ambiental. Por exemplo, a questão da acessibilidade tem se evoluído, os direitos das minorias têm se evoluído, tem se discutido muito, a questão ética na nossa sociedade tem se discutido muito. Mas as questões ambientais parece que ficam em segundo, terceiro plano, né, William? Parece que vão ficando para depois. Verdade. Parece que não é com a gente, parece que está distante. Nós nos sentimos muito ofendidos por questões éticas, morais, né, pelo sofrimento pessoal do outro, às vezes, né, mas as questões ambientais parecem que estão distantes. E por isso que a gente tem tanta dificuldade de aprovar leis. A gente ainda tem aspectos retrógrados que não evoluem na área ambiental. A gente ainda tem muita coisa maquiada, né? Muitas ações maquiadas que de fato não são ambientais. A gente tem dificuldade de promover uma educação ambiental eficiente, desde a criança até o adulto. E uma educação ambiental não só para a sociedade, mas para o nosso empresariado, para que ele seja educado ambientalmente a fazer pelo meio ambiente. Então são coisas que vão nos mostrando que o desafio ainda é longo, a caminhada ainda é longa. Uma coisa que me deixa preocupado, Fabrício, é que nossos alunos, né, eles estão ingressando aí no mercado de trabalho e alguns deles não são contratados nem como engenheiros ambientais, às vezes como gestores, né, analistas. Isso é uma situação preocupante, porque aí mostra realmente como que está sendo tratada essa questão ambiental. Então, se ele recebesse um valor, né,
por aquele trabalho que ele está desenvolvendo, com certeza ele desenvolveria melhor. Então, quando ocorre uma crise, como nós estamos vivendo hoje, né, essa crise na indústria, uma redução de produção, cortes de funcionários, né, o ano passado o final do ano foi muito triste. Uma das áreas que são cortadas é a área ambiental. Então deixa de se fazer, de se cumprir alguma condicionante ambiental, até tenta prolongar, né, de se fazer alguma ação na área ambiental, por conta que a cobrança ela é um pouco branda, então eles deixam de utilizar recursos para essa área. E na sua fala, Fabrício, eu lembrei então de Mariana, que foi o nosso exemplo mais crítico aí, em novembro, esse acidente. E eu ministrando uma aula com meus alunos, eles falaram, poxa, mas em 2003 nós tivemos Cataguases, nós pegamos em Minas Gerais mesmo, mais de 50 casos de rompimento de barragem. E nós estamos esperando o quê? Né? Então os alunos já estão lendo, essa questão da informação está forte. Né? Eu lembro muito bem de Cataguases por conta que em 2003 aqui em Uberaba também ocorreu um acidente que eu participei, caiu um trem, descarrilhou no córrego Alegria, e depois disso teve esse rompimento da barragem de Cataguases, que foi o marco para a criação de um plano de atendimento mútuo, o PAN, no estado de Minas Gerais. Né? E aí nós vimos aí em 2015 um acidente com a mesma proporção, só que em Cataguases nós não tivemos mortes, né? Então parece que tem que morrer primeiro para a gente tomar aí uma atitude, uma iniciativa. Né? Então, agora precisamos de profissionais qualificados e que sejam bem remunerados para poder atuar nessa área. Eu sou engenheiro químico e escolhi a área ambiental para trabalhar porque eu acredito que esse planeta vai ser mudado quando nós estivermos realmente integrados com eles. Né? Nós somos um só. Então, por isso que eu escolhi essa área e coloco aí os meus conhecimentos de químicas voltados para a questão ambiental. E que tem, né, assim, vamos dizer, nessas grandes fazendas e tudo do estado de Minas, pelo Brasil todo, mas nós tivemos agora recente também no estado de Goiás, uma semelhante, só que pequena, aquela represa que abriu lá, que levou toda a estrutura daquela BR, não me lembro o nome agora da BR, vi pelo noticiário, onde teve um prejuízo enorme, quer dizer, tiveram que mudar todo o fluxo daqueles automóveis e ela não tinha licença ambiental. E nós temos muitas hoje, a gente sabe que, porque falta, né, o profissional para realmente estar ali a tempo, um corguinho só fazer aqui é tranquilo, uma aguinha aqui, aquilo vira. Quer dizer, então nós temos muitas nessas situações hoje que não é catalogada e que de alguma forma ela está trazendo preventivo, né? É o preventivo. Exato. É o preventivo. E a consciência também. Espera o fogo para depois apagar o fogo. Né? Eu encontro muitos empreendimentos onde a gente verifica que as pessoas não têm realmente um conhecimento sobre aquilo. Então eu encontro empresários que falam para ele, não, isso aqui você tem que cumprir isso, fazer isso aqui. Às vezes o cara até assusta, né? Ele assusta. Nossa, mas quanto vai ficar isso? Quanto vai ficar isso? Ou seja, é um prejuízo, né? Ele pensa, mas muitos empresários, eles têm a consciência. Você começa a detalhar o que ele tem que fazer, ou ele vai mudar de ramo, vai fechar e vai embora, ou então ele vai cumprir. Mas ele precisa colocar na contabilidade dele, né, qual é o custo que ele vai ter para poder continuar operando. Então, uma empresa antiga, ela precisa se organizar para isso. Uma empresa nova já tem que chegar com todos esses conhecimentos e com toda essa estrutura ambiental para poder iniciar a sua operação de forma correta. Euclides, e quando você fala isso do impacto financeiro que as questões ambientais têm para o empresariado, a gente precisa pensar que a nossa política ambiental, a nível nacional, ela é uma política de comando e controle. Né? Ela é baseada quase que totalmente em função do cumprimento de legislações. Né? E ela é punitiva. Então ela tem seus parâmetros, ela estabelece as suas regras, e o empresariado ou ele cumpre, ou ele está dentro, ou ele está fora, e aí tem as condicionantes. Agora, essa é uma via de pouco resultado, né? Porque é como se, enquanto estiver vigiando, enquanto estiver fiscalização, a coisa acontece. Não é uma prática educativa.
Então a gente já começa, no nosso setor econômico, na base do nosso setor econômico, a gente já começa a observar que existe uma deseducação ambiental. Ao passo que, se a gente olhar nos países desenvolvidos, né, e que tem uma política ambiental completamente diferente, existem uma série de incentivos, a exportação contábil, financeira, de todas as espécies para os empresários, de modo que ele se sente atraído a fazer a questão ambiental de fato funcionar. Então a coisa funciona. Não vê como um problema. Não vê como um problema, ele vê como uma necessidade. Eu preciso fazer isso porque contabilmente eu vou demonstrar isso no meu balanço patrimonial, eu vou demonstrar isso contabilmente, eu tenho certeza de que o governo é um parceiro, né? É um parceiro. E o caso brasileiro tem nos mostrado que não é dessa forma, e a nossa via ainda é dolorosa, ainda é difícil, ela é deseducadora, ao invés de ser educadora, ela faz com que abre brechas para que haja corrupção, haja um jeitinho brasileiro, postergue-se, jogue-se para frente algumas ações que são urgentes, né? Inibe a empregabilidade de profissionais que podem contribuir demais nesse processo. Vende-se uma imagem ambiental, às vezes, para a população e de que não acontece. A comunidade do entorno sabe que isso é enganação. Né? E aí a gente vai mascarando. E aí o conceito de sustentabilidade, de meio ambiente, vai caindo no descrédito, vai ficando falácia, fica parecendo... Só modismo, que né? Modismo. Vira modismo. Acha bonito, cai no descrédito. Isso, né? De sustentabilidade, empresa sustentável, mas é só de fachada. Nós tivemos em Uberlândia, no ano 2010, um convite de uma grande empresa em Uberlândia para que nós pudéssemos ir lá fazer uma visita. Devido às reclamações no entorno, que você está dizendo, muito forte e tal. E aí chegou até o Poder Legislativo. Bom, vamos lá então, uma comissão lá de 6 vereadores. Mas não levamos ninguém da área, realmente, assim. Depois que nós fomos, na volta, eu falei, gente, é algo assim, que nós viemos fazer aqui, realmente, porque tudo que mostrar e falar aqui para nós está tudo certo. Não tem como questionar, né? Não tem. William, mas nós tivemos... Aí andamos nessa empresa toda, mostrou aqui, mostrou ali e tal. Bom, eu não pude fazer nenhum questionamento, porque tudo estava perto dos técnicos dessa empresa lá. Eles falando e eles tecnicamente, bem, né? Eu cheguei, esse pessoal do entorno está errado, a empresa está certa. Quer dizer, você chega um momento, sai de lá e fala, mas o que eu vim fazer aqui? Né? Assim, como agente fiscalizador daqui que eu não entendo. Então eu tinha que ter levado alguém da área. Quando nós voltou dentro da van, eu já vim falando, gente, nós entramos, não ia fazer nada aqui. Em 2007, foi tomar um lanche lá, né? Teve um cafezinho. Realmente. Em 2007, não sei se você se lembra, mas nós tivemos também um trabalho assim. O Uberlândia estava literalmente fedendo. Em 2007, nós fomos junto com a Câmara Municipal e eu fui representando a Universidade Federal de Uberlândia. Nessa ocasião, eu era professor aqui na Engenharia Química. E nós fomos visitar aí as indústrias, né? E o que nós encontramos, aí sim, enquanto técnico, né? Na área industrial, eu tenho 30 anos de indústria, mais de 30 anos de indústria, não vou revelar aqui quantos, mas o que acontece? Nós verificamos uma coisa que a gente chamava na Secretaria de Meio Ambiente de desmazelo operacional. Então tinha muitas substâncias vazando, né, odoríficas, né, de estação de tratamento de efluentes. Então nós visitamos essas indústrias, principalmente alimentícias, né, com restos de animais e tudo, né? É o que nós chamamos de subproduto. Subproduto, né? Exatamente. Então nós verificamos isso e lá em 2007 nós tivemos que montamos uma comissão e fomos em Santa Catarina para identificar essa questão do odor. E conseguimos modificar a Lei Municipal Complementar, a 017, que é de 91, colocando um artigo sobre odor, né? Mas o que mais resolveu o problema foi a ação dos técnicos que estavam juntos, não era só eu, e nós conseguimos identificar esses pontos de desmazelo operacional. Só isso já resolveu essa questão do odor na cidade. É lógico, e aí as empresas implementaram algumas medidas que elas estavam propondo, né? E depois a situação normalizou um pouco. Mas até hoje nós temos ainda dificuldades, e com certeza essa de 2010
esses picos aí, principalmente quando a gente está no inverno, né? É um período assim mais seco, aí a poeira, as partículas no ar se deslocam aí, provocando... Para a gente entrar na questão propriamente dita da neutralização, a gente fez essa introdução aqui, mas eu vou chamar o intervalo e no segundo bloco inteirinho a gente discute então essa questão da neutralização. Foi interessante esse bate-papo aqui no começo para despertar, né, o interesse do nosso telespectador em relação a esse tema, entender a atual situação em que estamos e onde podemos chegar. E aí a gente começa o segundo bloco já tocando no ponto desse projeto de neutralização nos eventos, nas indústrias, nas empresas, certo? Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Hoje aqui o Câmara Debate falando sobre neutralização de carbono, falando do meio ambiente de maneira geral, né, com especialistas na área e aqui um representante do Poder Legislativo. E o Câmara Debate vai para um rápido intervalo e volta já já. Jornal da Câmara. As principais notícias da Câmara Municipal de Uberlândia você acompanha no Jornal da Câmara e também informações que fazem parte da sua vida. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. Você sabia que o ovo do mosquito da dengue pode resistir até 1 ano sem água? Depois do longo período de estiagem, que afetou principalmente os estados do Sudeste, imagine quantos ovinhos foram se acumulando e eclodiram com a chegada das chuvas. Você sabia que o Aedes voa apenas 1 metro acima do chão? Ou seja, não adianta esticar o braço e acionar o repelente lá no alto. O mosquito voa, no máximo, na altura das pernas. E você sabia que o maior período de atividade do mosquito da dengue é durante o dia? Não adianta fechar as janelas apenas quando o sol se põe. O ideal é usar telas de proteção sempre. Essas são apenas algumas curiosidades sobre o mosquito da dengue. Como eliminá-lo, você já sabe, mas é sempre bom relembrar. Não deixe água parada, principalmente em pneus e vasos de plantas. TV Câmara Uberlândia. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o Legislativo conectado a você. De volta pela TV Câmara Uberlândia, aqui o Câmara Debate falando sobre meio ambiente, qualidade do ar, aquecimento global e a gente vai entrar agora no ponto do projeto de neutralização de carbono e eu queria que o professor Euclides, né, começar por ele aqui, explicasse como funciona isso, né, a quantidade de CO2 que a gente consome plantando árvore pode se compensar e futuramente a gente conserta ou minimiza os impactos, enfim. Como funciona isso, doutor? Bom, de uma maneira assim mais fácil para o telespectador entender, na primeira fala minha, eu disse que na Revolução Industrial nós tivemos então um uso excessivo de combustíveis e com isso geram-se gases e esses gases ficam na atmosfera. Muito bem, então esses gases eles impedem essa volta, esse retorno dos raios, fazendo com que eles fiquem aqui e esse aquecimento permaneça na média aí, aumentando no nosso planeta. Muito bem, que gases são esses então? Então nós temos aí, como você falou, o CO2, o metano, né? o óxido de nitrogênio e tem outros aí também que contribuem. Mas basicamente nós falamos aí de metano e de CO2. Ou quando a gente tem outro tipo de gás nessa atmosfera, a gente faz uma equivalência com CO2. Tá? Então ele é a base para a gente poder fazer os cálculos. Muito bem. Então, uma vez você está... vamos pegar uma fábrica. A fábrica então pega o seu combustível,
queima na caldeira para gerar energia, para ela utilizar no seu processo produtivo e lança ali os seus gases. A primeira coisa que nós temos que fazer é monitorar esses gases, verificar qual é a quantidade de CO2 pelo consumo de combustível e a eficiência daquele equipamento, da caldeira, que está lançando para a atmosfera. E agora nós temos um painel intergovernamental que colocou algumas regras, né, uma metodologia para poder verificar então qual que foi a quantidade de CO2 emitida para a atmosfera e, através desses cálculos, verificar quantas árvores seriam necessárias ser plantadas para neutralizar esse carbono. Então, basicamente é isso, né? Aí nós temos, cada tipo de árvore que eu vou plantar, ela tem um tipo de absorção. Então tem árvores que absorvem mais, tem árvores que absorvem menos, tem também o período de crescimento, né? Isso o Fabrício pode complementar melhor, mas então nós precisamos, primeiramente, verificar qual é essa quantidade, tá? E as leis, a legislação atmosférica é da década de 80, né? As primeiras legislações atmosféricas de 85. Então, é muito nova e não traziam esse protocolo. Agora que nós temos esse protocolo e a legislação estadual, a partir do ano que vem, a partir do ano passado, né, ela já estava cobrando que as empresas fornecessem qual a quantidade de combustível, qual o teor de CO2 estava saindo nas suas chaminés, para que ela pudesse também jogar nessas planilhas e identificar qual é a concentração de CO2 que está sendo lançado na atmosfera por cada indústria dessa, para que eu tenho certeza que em breve ela vai cobrar dessas empresas qual a ação que ela vai fazer para neutralizar esse carbono. Muito bem, então, uma delas pode ser plantar árvores, né? Mas nós temos outro tipo de ações que nós podemos fazer, que é no próprio processo, modificar o processo, trocar o combustível, né? E aí já vale sim para o reaproveitar o resíduo, né? Reaproveitar o resíduo, ou seja, você gasta uma energia para produzir uma determinada matéria-prima, ela vira resíduo depois, e você tratar isso aqui, reutilizar, e de certa forma, na cadeia produtiva, você consome ou gera menos CO2 reutilizando esse resíduo, né? Então essa é a lógica. Nós não podemos esquecer, Fernando, que na natureza os processos são cíclicos. Quem enxerga as coisas lineares somos nós. Né? A gente gosta do começo, meio e fim. Na natureza as coisas não têm necessariamente fim. Elas são reabsorvidas, reaproveitadas, reassimiladas. Então a gente precisa copiar. Se é que a gente tem alguma habilidade para fazer isso daquilo que é natural, mas recompor isso, trazer isso de volta. As pessoas precisam, dentro das cidades, falando em carbono, é interessante que as pessoas conheçam para onde é destinado o seu resíduo. Será que as pessoas conhecem a história do lixo no município? Para onde vai? Como é tratado? O que é feito depois disso? Quais são os impactos causados no transporte, na deposição, no tratamento, né? Então, tudo isso faz parte de um interesse nosso, né? Interesse pessoal, interesse da sociedade em relação ao meio ambiente. A sociedade pode fazer isso com o resíduo, fazendo isso com o manejo, plantio, manejo correto da sua arborização, né? Garantindo a infiltração de água no solo, né? Garantindo que exista as áreas verdes. Uberlândia tem um dado, eu não sei se está bem atualizado a informação que eu tenho, mas enquanto a Organização Mundial da Saúde diz que precisamos ter 12 a 13 metros quadrados de área verde por habitante, Uberlândia em 2000 tinha em torno de 7,5. O dado de 2010 é de 4,9. Né? Hoje talvez esteja um pouco melhor do que isso, ou próximo disso. Isso demonstra que manutenção de áreas verdes dentro das cidades, manutenção dos parques, das praças, o planejamento de qual espécie eu devo colocar ali, porque por mais que a gente esteja interessado somente na espécie,
existe uma rede ecológica que vai ser montada ali. Atrativo de pássaros, de morcegos, insetos. Vai ser feita uma rede de trabalho ecológica ali, mesmo que seja mais fragilizada do que numa área totalmente preservada. Mas se eu estou inserindo isso no meio, seja com planta exótica ou nativa, eu precisa haver um planejamento e entendimento de que o manejo, a preservação, a conservação, o trato da sociedade com aquela área tem que ser, precisa ser urgente, né? Pensando em carbono dentro da nossa área social, no nosso convívio. Só para complementar, se eu pegar o petróleo, que é o exemplo mais clássico aí, todo mundo utiliza veículo de alguma forma, né? Então, cada vez mais. Cada vez mais. Então o petróleo está ali paradinho, aí descobre-se essa jazida lá, né? Faz a extração dele, leva para a indústria química, faz aí o craqueamento do petróleo, que é o fracionamento. Aí algumas alíquotas, que é a gasolina, né, que é o GLP, que é o óleo diesel, né? O óleo BPF, que é de baixo ponto de fulgor, é utilizado para queima. Então, vamos pegar a gasolina. Quer dizer, eu estava com o carbono paradinho ali, tá, em equilíbrio com a natureza, eu retiro aquilo e, de alguma forma, eu queimo. E quando eu queimo, vai gerar CO2 e água e resíduo. Porque quanto mais puro ele for, menos resíduo gera. O GLP, que é o gás de cozinha, na cozinha a gente não vê a poluição, porque a queima é bem eficiente e ele é mais puro. Mas na gasolina a gente já vê. No óleo diesel a gente vê que é pior ainda. E o BPF lá na indústria é pior ainda. Então vai cair na qualidade. Então ocorre que um carbono está paradinho, eu queimo ele e ele vai gerar CO2 e água. Esse CO2 que vai para a atmosfera absorve essa energia que deveria estar em equilíbrio, porque essa energia que vem do sol, parte dela tem que ficar aqui mesmo, para manter em equilíbrio a nossa vida, né? Mas agora acontece que ela está com mais gases, que estava paradinho, está aqui, retém essa energia e é por isso que ocorre, então, esse aquecimento global. O professor citou um ponto importante da né? A natureza não tem fim. Na verdade, ela tem uma reação, né? Do que você faz, ela vai te mostrar logo adiante, né? Então, é bom pensar nisso antes de fazer qualquer coisa. E outro ponto é a arborização ser feita de maneira consciente. Sim. E o William, alguns anos atrás, aí, encampou um projeto do horto municipal orientar as pessoas e ir lá plantar. Exato. Como é que funciona isso? É o Disque Árvore? Disque Árvore. E funciona, e a população não sabe disso. Exato. Eu quero até pegar um gancho aqui no que o Fabrício colocou em relação à questão do lixo. O Uberlândia hoje ele colhe aproximadamente 700 toneladas de lixo, né? E o que ele falou, quem sabe o destino desse lixo? Quem acompanha isso? Qual é a forma que está sendo depositado ou reutilizado essa... Nós não temos. Para mim, tá aqui, vocês podem falar melhor do que eu, esse modelo de aterro, de jogar lá dentro para tampar, aquele negócio todo, para mim já é ultrapassado, acho que nós já estamos perdendo tempo com aquilo já. Mas ainda estamos aí tendo empresas buscando o alvará de funcionamento desses grandes aberturas ali para colocar, depois de reciclar ali, tirar algumas coisas e tal. Mas eu acho que teria que ter um final ali para fazer a energia e tudo, né, para aproveitar realmente esse destino dessa, sabe? Então eu vejo que realmente políticas públicas, é um tema assim muito pesado, né, tem muita coisa envolvida nessa questão, então assim, é algo que precisa ter realmente uma política mais fiscalizatória, mais em cima, e aí falta o profissional mesmo. Falta. O sanitário é uma das últimas técnicas para se destinar ao resíduo, é uma das últimas. Então, é mais barato. E nós temos mas eu falo para mim assim, longe hoje no modelo brasileiro. Nós temos que utilizar, né? Essa coleta seletiva que tem implantado em Uberlândia, pelo menos assim, uma vez por semana na minha casa passa. Nós estamos ali, coloca. Fazendo a parte. Mas, primeiro, que não cobre ainda toda a cidade, acho que deveria cobrir. Exato. Nós temos que fazer um trabalho mais maçante na questão educacional, para que as pessoas realmente façam como deve ser feito,
né? E intensificar para a cidade toda. Então, existe muita coisa ainda. A parte de educação e a parte de coleta e o destino. E também dar visibilidade, né, para o que está sendo feito agora. Eu acho que é oportunidade. Fernando, você falou sobre, a gente estava falando sobre a reintegração dos resíduos, né? Eu queria destacar uma outra questão, que apesar do nosso tema ser carbono, e às vezes alguém de casa possa pensar que isso é algo muito difícil, né, muito distante da sua realidade, mas meio ambiente ele está totalmente integrado. Então, se nós estamos falando de Aedes aegypti, por exemplo, ele tem a ver com carbono. Quer dizer, então nós estamos falando de saúde pública, nós estamos falando de falta de saneamento, um saneamento básico ruim, né? Práticas ruins de acumulação de água e, principalmente, o desmatamento desenfreado, que faz com que esses insetos que estavam em uma área no mato vem para a cidade. Vem para a cidade e ele se adapta às nossas condições, adapta aquilo que a gente oferece de pior, né? Que e ele consegue se adaptar, né? Que é uma água parada, que é algo que não está mexido. Então, são questões, é um debate que passa também pelo carbono. Porque se eu desmatei, se eu tirei a vegetação daquela área, eu estou causando um problema de ordem de saúde pública, o saneamento com as emissões de gases, com esgoto a céu aberto, não tratado, né? Ou o não tratamento da água dentro de casa, né? Quando eu falo em tratamento da água dentro de casa, manter o quintal limpo, essas questões assim, ou a caixa d'água, né? Então, são questões que vão, de certa forma, afetar a saúde pública, mas são também resultados de uma prática inadequada contra o meio ambiente. Então, as coisas vão sendo integradas, não dá para a gente dissociar, falar, e a gente está falando de CO2, daqui a pouco nós estamos falando de enchentes, nós estamos falando de inversão climática, nós estamos falando de precipitações locais são as consequências, né? São consequências. Então, é tudo muito integrado. Né? Nós é que separamos. Né? Na nossa cabecinha a gente vai falar disso, mas, mas isso tem a ver? Tem. Está tudo integradinho. Né? Tudo meio, né? Sim, tudo está integrado. Eu tenho um dado aqui, como eu falei da indústria, né? A indústria talvez fique um pouco mais distante da população que até talvez esteja ouvindo a gente. Então eu vou falar de um evento. Nós fizemos aqui um evento da ASEMAI, que é a Associação dos Serviços Municipais de Saneamento, que teve aqui em Uberlândia, e nesse evento circularam ali em torno de 4.000 pessoas durante 6 dias, né? A média aí de 700 pessoas por dia. Então nós estudamos ali, avaliamos e contabilizamos o consumo de papel, o transporte das pessoas que estavam envolvidas na organização, o consumo de energia elétrica, o consumo de água, consumo de papel para poder o evento acontecer, os resíduos gerados e também o transporte aí dos expositores para montagem, desmontagem dos estandes lá. E também uma coisa que impactou muito, que foi o transporte aéreo, principalmente dos participantes que foram fazer as palestras, né? E aí nós contabilizamos 218 toneladas de CO2 equivalentes. Né? Isso em um evento? Em um evento de 6 dias com em torno de 4.000 pessoas. Como pensar isso? E para neutralizar esse CO2 que foi liberado para esse evento, nós chegamos à conclusão que seriam necessários plantar 1.563 árvores e ter um cuidado com ela durante 20 anos, para um evento de 4.000 pessoas. Então, a coisa é séria. Né? Nós estamos aí com esse evento e recentemente nós cobrimos outro evento, foi a Fenicafé, e agora nós já estamos contabilizando qual vai ser a quantidade de árvores que eles devem plantar para neutralizar. Né? Eu costumo dizer assim, num evento, para neutralização do carbono, que a gente consegue contabilizar. Né? Porque Café é a Feira Nacional do Café em Araguari. Isso, né? exatamente. Esclarecer. Isso. São 3 dias de evento. 3 dias de evento, mas envolve mais dias aí, no caso da nossa organização. Nós tivemos que fazer
uma visita lá enquanto estava sendo montado os estandes, né? Isso começou 2, 3 dias antes, depois os 3 dias de evento e também alguns dias na desmontagem, né? Certo. Então nós estamos ainda contabilizando esses dados para poder fazer o levantamento de quantas árvores serão necessárias. Mas é uma iniciativa muito importante, muito interessante, porque já demonstra que esse evento tem muitos anos que ele acontece, né? Se não me engano, é a 21ª edição, e agora realmente eles preocupados com essa questão da neutralização. Então eu acho que está de parabéns. Todos os eventos, se fizessem isso, eu tenho certeza que o número que o Fabrício colocou aqui de árvores por metro quadrado, ele vai ser mais significativo, ele vai aumentar, porque essas árvores têm que ser plantadas em algum lugar. Importante e isso. Espero que seja em uma área que esteja necessitando, né, de preferência. De preferência. Ô William, fala sobre esse Disque Árvores aí. Importantíssimo esses dados aí, né, do professor, porque você pode ver que imagina condicionar todos os eventos, isso aí vai ser muito bacana para o futuro. Não chega, você falou, vai levar 20 anos, mas seria muito importante já algo para pensar nesse sentido. Nós fizemos um projeto no ano de 97 para 2001, onde fizemos parcerias, né? Na época a prefeitura também atravessar por momentos de financeiro, como o meio ambiente é o último, né? A gente até pega o recurso é interessante quando a gente vai votar o orçamento da prefeitura, a gente vê lá o orçamento do meio ambiente, assim, aquele negocinho lá, não é para pagar a folha dos funcionários e pronto, assim, mais uma nota de rodapé, isso. Então tá de acordo com o que a gente está falando aqui, realmente ele fica para o final. E se tiver que cortar algum, começa lá no integrar, tirar. Então não tem essa aí, está em tudo, né? Saúde, é tudo, é um meio de... Então nós fizemos um projeto na época, foi feita uma parceria com o 36º Batalhão, né? Fizemos parceria com empresas privadas de fazenda e tudo, onde o pessoal do Exército enchia o saquinho de terras, né? Nós buscávamos a semente nas escolas municipal e estadual e fizemos um grande mutirão e conseguimos, lá dentro do Exército também, lá teve uns canteiros, né? A gente conseguiu buscar os aspersores e tudo, dentro do horto municipal, e uma parceria com a Algar na época também. Foi uma empresa que assim, naquela época estava bem envolvido para dentro. Conseguiu produzir 1 milhão de mudas de árvores. Arborizamos várias as avenidas, inclusive a Anselmo Alves dos Santos a de IP, que são 3 IP roxo, 3 amarelo e 3 branco. Ali é 3 e 3 e 3, fazendo aquela, né? Ciclo. Eu passo ali sempre e falo, o homem tem que escrever um livro, plantar uma árvore, esse negócio todo aí. Eu falo, as árvores tá aí já. Então assim, foi... é uma responsabilidade futura, né? Futura, exato. Não adianta só fazer exato. O plantio, se não fizer os tratos culturais para conservar a muda, para que ela cresça. E outra coisa... E plantar da maneira correta, para evitar estragos. Na época, nós fizemos parceria, eu lembro da legislação do Código de Postura, não me lembro agora qual é o nome dele, mas tinha proteção da árvore. Então a gente plantava aquela árvore e eles vinham com a grade. Aquela grade, a empresa que estava ali, ela poderia explorar com a marca da sua, por exemplo, o Center Shop foi parceiro, o Carrefour na época, não era um Center Shop, no entorno. Então a gente plantava e eles vinham com aquela grade de proteção e explorava, logicamente, ali aquela... Então foi tudo parcerias montadas na época com as escolas, foi um momento bem bacana desse envolvimento para fazer ali uma pequena parcela. Muitas dessas árvores que foram plantadas e produzidas já não existem mais, já foram tiradas, depredadas, já de alguma forma, não, né? Mas tem que estar mostrando e fazendo. Um outro detalhe que a gente defende, que é do meio, produto do meio, é a questão do ciclismo. Eu estou sempre batendo. Gente, larga o carro em casa, gente, vamos, né? A gente tem, além daquilo que a gente pratica, tem um grupo nosso que faz isso, que é algo também desafiador, tem que quebrar paradigma hoje fortíssimo. Você falar para o cara largar um carro, o brasileiro é apaixonado com o automóvel, então você fala, larga seu carro. Pegar um gancho eu falei com o primo meu, falei, vamos começar. Ele falou, primo, eu custei comprar um carro, você vem falar para me largar o carro agora, então assim, tem todo um processo mas tem que continuar batendo, já com isso agora já vai ser liberada agora a autorização falando no outro assunto, mas que tem a ver também, que é os bicicletários da Rondon Pacheco, até dentro do Moarama, então já vai ser liberado, que já é algo, né? Então a gente está movimentando como o professor disse, é integrado. Tem tudo a ver, eu já vou puxar um gancho para você, Fernando. A minha tese de doutorado foi exatamente monitoramento da qualidade do ar da cidade de Uberlândia, só que em termos de material particulado e suspensão. A partir daí, nós criamos
um movimento que até começou na França em 2000, chama Na Cidade Sem Meu Carro. É dia 22 de setembro. Olha. E nós trouxemos para cá em 2006. A minha tese foi um precursor para que a gente pudesse ir na prefeitura e tem que ter essa parceria com a prefeitura, né, com o poder executivo. E nós trouxemos então em 2006 e permaneceu por alguns anos. E eu acho que está assim, o movimento não está tão forte como estava naquela época, da gente resgatar isso, né? Então tem o movimento Cidade Futura, né? E tem até uma lei municipal do dia 22 de setembro, tá? Então você pode buscar e nós podemos aí no futuro estar discutindo e chamar para o dia 22 de setembro, que é o dia mundial na cidade sem meu carro. Deixa o seu carro em casa e produza menos CO2. Tá certo. Show. Olha, Bacana. o tema aqui acho que demandaria muito mais tempo para a gente. O tema demandaria muito mais tempo para a gente discutir ele aqui, mas infelizmente a gente tem 1 hora de programa. Mas com certeza esse ano ainda a gente vai discutir mais esse tema, principalmente voltado aí para essa ação de setembro. 22. Fica aqui um compromisso. Fica o compromisso do Câmara Debate aqui buscar vocês aqui novamente para a gente falar sobre especificamente esse 22 de setembro, entre outros temas, né, que vão surgir aqui, porque é tudo integrado, né, professor? Eu queria muito agradecer a presença de vocês e pedir uma consideração final, um apelo, uma solicitação, enfim. Cada um fica à vontade aí, 1 minuto para a gente poder encerrar o tema hoje. E eu queria muito, então, começar pelo Euclides, terminar aqui pelo William. Dr. Euclides Lima, engenheiro químico e pesquisador, que contribuiu muito aqui com esse tema e levou muita informação importante aí para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Fernando, pelo convite. E eu queria agradecer aí a paciência, né, dos telespectadores e convidar realmente para esse 22 de setembro, que vem de encontro com o que nós discutimos hoje, a neutralização de carbono, né? Mas nós temos muitos eventos antes disso. Na semana que vem nós temos o Dia Mundial da Água, né? Dia 22 de março, e nós temos também, dia 5 de junho, o Dia do Meio Ambiente. Mas eu acredito que o Dia do Meio Ambiente é todo dia. Então, todo dia nós temos que ter uma ação. Convido vocês para ter essa ação diariamente, né? Passar o carro pela revisão, utilizar menos o carro, né? Então eu acredito que são ações que nós podemos fazer individualmente e que vai contribuir de alguma forma para a melhoria da nossa qualidade de vida. Muito obrigado. Basta a gente se sentir parte do meio, né? Exato. Acho que é o que está pegando, é isso aí, né? Bom, o doutor Fabrício Pelizer, que é professor, né, da área ambiental e também pesquisador. Queria muito agradecer a sua presença aqui e fica aí já adiantando aí um convite para futuramente a gente discutir mais esse tema aqui. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço. Agradeço o convite, agradeço aos amigos aqui presentes, ao pessoal de casa. O apelo que eu faço, primeiro para o poder público, né, para que a gente respeite as leis, né, ambientais, para que a gente não faça, que a gente mude a nossa cabeça quanto aos conchavos políticos, né, ao jeitinho, às permissividades. Tudo que a gente joga para frente, tudo que a gente lança para o futuro, tem ônus e bônus, né? E a gente percebe que esse ônus é caríssimo, ele é doloroso, ele machuca muito a sociedade. O caso de Mariana, bem recente, nos faz a gente pensar, né, o quanto o poder público foi omisso e quanto que essa corrupção acaba chegando no meio ambiental e deturpa tanta coisa, tanta perda que houve naquela localidade em torno do Vale do Rio Doce. Para a sociedade, não tenha medo de mudar. Acho que a gente não pode ter medo de mudar, a gente pode ter receio, achar que está tudo certo, está tudo bem, né? Quebrar paradigmas, como o William falou, todo dia. O que eu posso fazer de diferente contribuindo para o meio ambiente?
É o carro, é o resíduo, é aquele lixinho jogado no terreno vazio do vizinho que ninguém está vendo, né? Às vezes a poluição atmosférica, a gente vê a fumaça, choca, a água poluída também nos choca, mas e a poluição do solo? Né? E aquele resíduo que foi lançado ali, que no momento da sua mineralização e decomposição vai liberar CO2 vai para a atmosfera. Então, não tenha medo de mudar as suas práticas, né? E se a gente faz isso, para os nossos filhos, para as gerações futuras, fica aí o exemplo. Eles vão aprender com as nossas atitudes, não com aquilo que a gente fala. Então, deixa esse apelo a toda a sociedade uberlandense para que repense as suas práticas. Dia 16 de março, Dia Nacional da Conscientização e da Mudança Climática, né? Bem recente, e nos leva aí a pensar o que nós temos feito que agrava ainda mais as mudanças climáticas que nós temos sentido no nosso Uberlândia. Obrigado, Fernando. Bom, eu que agradeço, doutor Fabrício, e agradeço também o William, está aí o apelo, né, William, de levar esse tema para o nosso Poder Legislativo, para os colegas vereadores e colocar mais em pauta esses temas. É uma sugestão ótima aí que a gente absorve desse programa e eu queria muito agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço, viu, Fernando? Com certeza estou saindo não do jeito que eu cheguei no início do programa, né? A gente pode ver aqui o Euclides, o Fabrício, realmente, além do comprometimento, a gente vê o amor, né? A dedicação, a busca, né, incessante daquilo que diz respeito a temas voltados para o meio ambiente, para o nosso meio, né? Para que possa as gerações futuras ter dias melhor. Eu estava aqui falando e eu aqui pensando, porque já estão lá preparando, lá onde o pessoal está fazendo investimento para ir para um outro planeta lá para tomar água, para ver se tem água, para ver se... Né, o pessoal já estão querendo, às vezes, fugir da Terra aí devido a... Né, e eu vendo aquilo, lembrando também, quer dizer, eu estou com 50 anos e pude aí, a gente veio da roça, plantava ali nossas bananas, tem naqueles fundos ali, a gente ia lá naquele rego d'água e tomava aquela água fresquinha. Acho que eu não volto, acho que mais nunca vou ter aquele privilégio de pegar aquele reguinho descendo ali e tomando. Então, é uma consequência, realmente, de uma geração que talvez faltou os grandes setores urbanos, logicamente, tem cada dia as pessoas diminuem mais no campo e vêm mais para a cidade, a gente vê as grandes agriculturas mesmo, de uma forma onde asperge ali aquela água, todas aquelas aspersores, que eu não sei falar em número aquilo, mas eu sei que é muito pesado, cada busca daquela para produzir aquilo, enfim, a perda é constante, então precisa realmente temas importantes como esse a gente está debatendo. E o setor urbano, principalmente em Uberlândia, que não para de crescer, cresce acima de uma média nacional, trazer temas importantes, como esse, dia 22 de setembro, poder ter aí, né, todo mundo deixar seu automóvel, fazer um apelo, gente, sem automóvel, isso é bacana, maravilhoso. Vou levar para os colegas vereadores. Aumentar as ciclovias aumentar também, as ciclovias, né? É um debate que, com a cidade futura, com o Frank, nós estamos debatendo aí, deve vir agora um palestrante, eu não me lembro o nome agora, mas estamos trabalhando em parceria, né? Estamos fazendo aí vários pedais, ontem mesmo fizendo, esses dias agora, noturno, o pedal noturno, mais de 80 pessoas estão envolvendo para ir realmente debatendo e ganhando a visão, né? Quebrar os paradigmas. Né, e o respeito, eu falo assim, já passando dentro do meio ambiente também, porque acaba que o ciclista ele não é visto pelas pessoas que dirigem, como se ele não existisse. Então, é aquilo que a gente está batendo, você vê, nós existimos, estamos aqui, né? E contribuindo para o meio ambiente, né? Eu agradeço, muito obrigado, Fernando. Tá, bom, eu que agradeço então, Euclides, Fabrício, William Alvorada, e agradeço você em casa que nos acompanhou, e o Câmara Debate volta no outro programa. Até lá.